LPO e a importância no desenvolvimento das modalidades esportivas. Onde o LPO entra, o treinamento de força. Quando a gente fala de treinamento de força, as bases são o LPO e o powerlifting. Acho que os movimentos básicos, agachamento, supino, terra, tu conseguindo avançar para um snatch, para o clean and jerk, óbvio, tem muitas fases de especificação de movimento e movimentos acessórios que vão incluir esses movimentos. A partir de que idade que a gente pode trabalhar o treinamento de força, de LPO, com os atletas, principalmente dos esportes mais praticados? Futsal, futebol, basquete, vôlei, enfim, esses esportes que são mais coletivos, que é onde normalmente a criança, o adolescente tem início às modalidades esportivas. Show. Essa é uma pergunta que o grande doutor Hélio Carraveta, que foi coordenador do Internacional, me fez há uns 10 anos atrás. Né? Que período que... Né? Porque Vamos fazer o seguinte, ó, gente. Sabe que aqui é uma coisa mais descontraída, né? Eu vou pedir aqui pro Sombra, o nosso cameraman, isso vira rios, né? Uma resposta dessas vira rios. Por favor. Dá para pegar ele bem de lado aqui, ó. Rodrigo, olhe para aquela câmera lá e tenha o seu momento. Então, essa foi uma pergunta, um questionamento que o grande mestre, o Dr. Hélio Carraveta, me fez há uns 10 anos atrás. E, né, devido à complexidade de você inserir o arranco e o arremesso na preparação com jovens ou atletas já de rendimento, né, a resposta que nós demos lá na época ainda se mantém no sentido de que a gente tem que pensar na implementação desses exercícios que são mais complexos do que um agachamento, do que um levantamento terra, mas em longo prazo, devagarinho, de forma pedagógica, pensando no método de ensino, método de influência prática de exercícios com foco na aprendizagem. Então, em alguns momentos você pode inserir na forma de aquecimento durante uma sessão de treino de força, né, inserindo exercícios suspensos, os hang snatch, hang clean, para, com o passar do tempo, quando o indivíduo começar a assimilar o movimento, aí você começa a implementar um pouco mais de carga e realmente vira um treinamento de força. Né? Essa é a forma de você implementar o levantamento de pesos. Né? Já os exercícios dos levantamentos básicos do powerlift, é interessantíssimo você já desde o primeiro momento já você utilizar como método de influência prática de exercícios com foco no treinamento, no desenvolvimento da força do atleta. Né? Então, nesse sentido, a gente vai pensar sempre em amplitudes máximas, né? Em movimento da técnica, só que técnica ou força antes? Aí vem aquela pergunta também que se discute muito na nossa área, mas a partir do momento que a gente compreende que força é necessária para qualquer atividade física, até para você correr uma maratona, você, né, tem que ter força, né? Então, a força ela vai vir. Lógico que a técnica ela vai evoluindo juntamente com o aumento da força, mas a força ela necessariamente vai ser necessária desde um primeiro momento. Você pode não ter a técnica adequada, mas você vai desenvolvendo a força que vai auxiliar nessa aprendizagem, na melhora da coordenação e, né, de todos esses engramas aí que nós temos dentro do nosso sistema nervoso central para você, né, aprimorar o movimento, ter uma maior eficiência e conseguir botar mais força, mais peso na barra. Né? Maravilha. E temos uma idade que a gente deveria introduzir esses movimentos na criança, no adolescente? Geralmente se recomenda, por exemplo, se a gente for pensar em modalidade de levantamento de pesos, a idade mínima para competição é 13 anos. Estamos falando de competição. Sim. Então, para você competir com 13 anos, você deve iniciar com 10 anos, 9 anos, 8 anos é possível. Lógico, pensando em treinamento de força com foco na aprendizagem. Sim. Né? Que é totalmente diferente do que com foco no treinamento. Infelizmente, nossa cultura no Brasil, tanto em termos de treinamento de força, quanto futebol, especialmente, pega a modalidade que é mais popular no nosso país, a gente tem a cultura de reproduzir gestos motores, ações motoras que são aplicadas no alto rendimento, a gente traz
para a base. Isso é um erro gravíssimo, porque você, né, na base você tem que focar na questão lúdica, na questão de movimentos, ampliar a gama motora, né, repertório motor, né, lastro fisiológico, você pensar que tem que fazer o maior número de atividades possíveis para depois se especializar. Então a formação, a etapa de formação de base, ela tem que ser pensada não como treinamento, mas como, né, atividade lúdica.